Olá, queridos alunos do segundo ano do Colégio Santa Maria de Abreu e Lima. Professor Marco Aurélio, agora com Química 2, com solução 2. Então, vamos conversar um pouco sobre a segunda parte de soluções. Então, estamos aqui com solução 2 e vamos começar com o seguinte. Em primeiro lugar, a chamada porcentagem, né, que é o título percentual, né? Então, título em massa ou em volume representa a relação entre a massa e o volume do soluto e do solvente em gramas ou litros, ou massa ou volume total da solução. Então, o título dado pela letra T é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução, ou o volume do soluto e o volume da solução. E o título percentual é a multiplicação por C. Então, mais ou menos assim. Uma solução 4% MM. MM que significa massa-massa. Então, significa dizer que você tem 4 gramas do soluto em 100 gramas de solução. Então, 4 gramas do soluto e 96 gramas do solvente. Somando 4 com 96, você encontra aí os 100 gramas. 100 gramas. Ou uma solução 6% VV. VV que significa volume. Então, significa dizer que você tem 6 ml do soluto e 100 ml de solução, ou 94 ml de solvente. Então, são 6%. 6% VV significa que eu tenho 6 ml em 100, ou 6 ml do soluto e 94 ml do solvente. Então, vamos voltar para o nosso slide. Bom, partes por milhão relaciona uma parte a cada milhão. Milhão que é 10 a sexta. Então, possíveis relação de partes por milhão. A mais importante é que você tem a miligramas por litro. Então, imagina uma solução 6 ppm, significa dizer que você vai ter 6 miligramas do soluto para cada litro de solução. Isso é muito relevante e importante. Relação entre as unidades de concentração, podemos correlacionar as unidades de concentração vistas. Concentração vai ser igual a densidade vezes o título. Concentração vai ser igual a massa do soluto multiplicado pela massa molar. Então, concentração vai ser massa do soluto, massa molar, título vezes a densidade. Em questões, a gente vai fixar isso melhor. O que é diluir? Diluição nada mais é do que acrescentar água. Então, numa diluição que é acrescentar água, acrescentar solvente, a quantidade de soluto mantém-se constante. Então, a quantidade de soluto irá se manter constante. As concentrações não, porque diluído fica com a menor concentração, mas a quantidade de soluto mantém-se constante. Então, voltando aqui para o nosso slide, nós temos aqui a chamada concentração, diluição. Então, diluição caracteriza pela adição do solvente a uma solução, mantendo constante a massa do soluto. Então, M1 e M2 é a mesma coisa, não muda, a fim de diminuir a sua concentração. Então, acrescenta aqui solvente, C1V1, transforma C inicial V inicial, M1. O M1 se mantém, porque a massa do soluto não altera, né? Se você botou aqui 2 gramas, continua sendo 2 gramas, o que está alterando é o solvente. Então, fica V final, C final. Se as massas, lembrando que C é M sobre V, considerando que M antes e M depois é a mesma coisa, a gente chega no C1V1, C2V2, onde esse V final é V1 mais V2. É o V inicial mais o volume de água que foi adicionado. Ou molaridade 1 vezes volume 1, molaridade inicial, volume inicial é igual a molaridade final, volume final.
Mistura. Nas misturas, a gente vai somar as massas. Então, o grande segredo da mistura é somar as massas. Na diluição, a quantidade de massa antes e depois é a mesma. Massa, não é concentração, massa. Na mistura, a gente soma as massas. Então, se soma as massas, lembrando que concentração é M sobre V, então vai ficar C1V1 mais C2V2, que é M1 mais M2 somado, que é igual a CFVF, a concentração final e o volume final. Lembrando que o volume final é V1 mais V2. Muito bem. Então, a gente conheceu título percentual, partes por milhão, são formas de expressão, o que é diluição, ou seja, acrescentar solvente, mantendo-se constante as massas antes e depois, e o que é mistura, somando as massas. Lembrando que concentração, a mais simples, é M1 sobre V, e M1 é C vezes V. M1 é igual a C vezes V. Então, vamos agora fazermos algumas questões.